Pessoal, agora nós vamos continuar a estudar inexigibilidade de licitação e nós vamos com a quarta hipótese. E agora eu já começo a dizer para vocês, a partir daqui nós começamos com as duas novidades de fato da nova lei de licitações. Por que eu digo que novidades de fato? Que nós estamos falando do credenciamento e da compra-locação de imóvel, que na antiga lei não era uma inexigibilidade. Tá? O credenciamento ele já era utilizado já há muito tempo. Tá, então o credenciamento ele não é uma absoluta novidade da Lei 14.133. Guarde isso na sua cabeça aí. Ele não é uma coisa nova da Lei 14.133, mas a previsão em lei expressamente é novo. Ele já era admitido pela doutrina, pela jurisprudência, desde a época da 8666, como hipótese de inexigibilidade de licitação. Mas agora o legislador positivou, colocou um inciso expressamente lá no artigo 74 para tratar desse tema. Então é inexigível a licitação para os objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento, tá? O artigo 6º, inciso 43, define o credenciamento como processo administrativo de chamamento público em que a administração convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, credenciem-se no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados. Eu vou explicar para vocês fazendo uma analogia. Tá? Vamos começar aqui, ó, fazendo uma analogia. O que é uma analogia? A gente vai usar um exemplo para você conseguir entender outro. Eu vou fazer uma analogia com plano de saúde. Plano de saúde. Imagina o seguinte, o plano de saúde chega em determinada cidade, passa a ter cobertura naquela cidade, e ele quer entregar para os seus usuários médicos, né? E o que ele vai fazer? Ele vai credenciar médicos. Tanto que é muito comum quando você liga para o plano de saúde, você pergunta, quais médicos são credenciados? Quais clínicas são credenciadas? E como que um plano de saúde faz para credenciar um médico, uma clínica, etc e tal? Ele lança lá na internet, em algum lugar, um edital de credenciamento e diz o seguinte, olha, estou credenciando pediatra. Todo pediatra que atender a esses requisitos pode se credenciar. E eu vou pagar tanto por consulta. Pergunto para vocês, existe competição entre os pediatras que vão se credenciar? Não. Porque todos aqueles que atenderem aos requisitos de credenciamento serão credenciados. Então, um não compete com o outro. A questão aqui é um cara crachá. Eu quero ser credenciado, o que eu preciso? Você precisa da inscrição no CRM, precisa ter a habilitação na residência médica em pediatria, sua consulta médica tem que durar 15 minutos pelo menos, e nós vamos pagar tanto por consulta. Concorda com esses requisitos? Concordo. Então você está credenciado. A administração pública pode fazer a mesma coisa. Ela pode fazer credenciamento, por exemplo, para credenciar laboratórios de exames clínicos para fazer exame de saúde, pode credenciar empresa aérea para comprar passagem aérea, pode credenciar famílias, pequenas famílias produtoras rurais para fornecer frutas e verduras para determinada operação, determinada situação específica. Então eu posso credenciar várias pessoas. Eu diria que o credenciamento ele é como se fosse o contrário do que seria o credenciamento seria o contrário do que acontece com a exclusividade de fornecedor. Porque no credenciamento, você tem todos ou vários. Não necessariamente serão todos, mas você vai ter todos ou vários contratados ao mesmo tempo. Sem que haja competição entre eles. Essa que é a característica, então, do nosso credenciamento. Então, vamos avançar aqui e vou colocar aqui, então, para vocês a hipótese número 4, que é o credenciamento. Pessoal, eu não vou detalhar o credenciamento agora, porque o credenciamento ele é um procedimento auxiliar de contratação. Então, nós vamos ter um capítulo específico na nossa aula para estudar quando que você adota o credenciamento e quais as características do credenciamento. Por enquanto, só saiba que profissionais que podem ser contratados mediante credenciamento, isso configura uma hipótese, então, de inexigibilidade de licitação. Chegamos agora à hipótese número 5.
E a hipótese número 5 também é uma novidade, mas aqui não é uma absoluta novidade. A novidade aqui, na verdade, é de enquadramento. Isso, na 8666, era hipótese de licitação dispensável. E assim, era um erro gigantesco da 8666, porque não fazia o menor sentido colocar isso como licitação dispensável. Seria muito melhor enquadrar essa hipótese como inexigibilidade. E aí o legislador fez essa correção. O que ele fez? É inexigível a licitação para aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária a sua escolha. Então agora eu estou falando de uma situação de compra ou locação de imóvel. Professor, mas para adquirir imóvel não tem que fazer uma licitação? Em regra, sim. Mas se você estiver diante de uma situação em que você tem um imóvel com situações específicas relativas às suas características e localização, nesse caso aqui nós estaremos diante de uma situação de singularidade do imóvel. E essa singularidade do imóvel, como ele vai ter característica específica, gera essa questão da inexigibilidade de licitação. Aqui, então, eu estou falando tanto do procedimento de você fazer a aquisição, que a gente vai chamar de a compra, né? Vou colocar assim, ó, aquisição, como diz a lei de licitações, ou ainda quando você quer fazer uma locação do imóvel. Vamos pensar alguns exemplos. Você está prestando concurso público para determinado aquisição. Vai ficar completo aqui. Você está prestando concurso público para determinado cargo e existe previsão de 1000 vagas. Nossa, não 1000 vagas não, existe a previsão de 100 vagas. Mas a administração pública resolve que vai nomear 1000. Opa, muito mais gente. Eram 100, serão 1000. Até bate na madeira. Ah, aleluia, eu recebo, professor, eu recebo. Vou nomear 1000. Só que eles percebem o seguinte, olha, 1000 não cabe aqui, a gente vai precisar de mais um prédio. Só que, cara, não dá pra gente alugar um prédio lá do outro lado da cidade. Nós precisamos de um prédio que comporte 900 pessoas e que seja perto da gente. Aí você faz um estudo e percebe. Perto, inclusive ao lado da gente, tem um imóvel que comporta toda essa galera, atende às condições que nós precisamos, inclusive está aqui do nosso lado. Vamos comprar ou locar esse imóvel em virtude das suas características. É só esse imóvel que atende às nossas condições. Vamos pensar uma secretaria de saúde, precisa de um postinho de saúde. Ele precisa atender aqui as condições para instalação de equipamentos médico-hospitalares. Você tem um prédio que aceita esse tipo de instalação. Esse prédio tem que ter um tamanho suficiente para as necessidades da administração. Tem que ter uma boa localização para passar o ônibus, para entrar e sair ambulância e etc e tal. É só este prédio que atende essas características. Trata-se, portanto, de inexigibilidade de licitação. Nós estamos diante de uma situação, e aqui eu quero trabalhar um pouquinho isso com vocês, eu vou fazer diferente aqui, ó. Eu vou colocar isso aqui para cá. Vou colocar aqui. E vou falar para vocês que aqui nós estamos diante de uma situação em que há uma singularidade, que é essa característica especial desse imóvel. Essa singularidade, ela tem que ser devidamente caracterizada. E aí a lei de licitações coloca para a gente uma série de requisitos para demonstração dessa singularidade. E o que a lei de licitações fala? Nas contratações com fundamento no inciso 5 do caput desse artigo, devem ser observados os seguintes requisitos. Inciso 1, avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptação, quando imprescindíveis às necessidades de utilização, do prazo de amortização e dos investimentos. Ou seja, o primeiro ponto que nós vamos fazer aqui é a avaliação do bem. Tanto para dizer o quanto que eu vou pagar, o quanto que eu vou gastar para adaptar, quanto tempo que eu vou precisar para amortizar esse investimento, etc e tal. Segundo item, certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto. Então essa certificação é a demonstração de que é o seguinte, olha, nós precisamos desse imóvel e nós não temos outro imóvel
vago e disponível para atender essa nossa necessidade. Tá? Porque é muito comum de a gente ver assim aquelas inexigibilidades para alugar, para atender mais ao primo, amigo, alguém de alguma autoridade com relevância, sabe? E às vezes tinha um imóvel que poderia estar sendo utilizado. Então você tem que demonstrar que não existe imóvel público vago e disponível para atender a essa necessidade da administração pública, tá? Então tem que ter essa demonstração. Terceiro item, justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela administração e que evidencie a vantagem. Então você tem que ter aqui uma demonstração justamente da caracterização dessa singularidade. Por que que é esse imóvel aqui? Por que que você não pode promover, por exemplo, uma licitação pública? Por que que só esse imóvel aqui atende às suas condições? Esse é o nosso quinto caso de compra ou locação de imóvel em virtude das suas características e de localização. Perfeito! Fechamos esse tópico aqui da nossa aula de hoje e agora nós vamos resolver questão. Ó, se você quer dar um print, eu estou aqui ó, só para dar um sorriso junto com vocês. Então, credenciamento uma hipótese, imóvel a outra hipótese. Lembrando que na antiga lei de licitações isso aqui era hipótese de licitação dispensável e agora passa a ser licitação inexigível. A contratação direta, amparada em cláusula de inexigibilidade de licitação, ocorre quando há inviabilidade de competição, sendo exemplificativas as hipóteses legalmente previstas. Corretíssimo. Vou até trocar a cor do meu destaque aqui, para não confundir vocês. Olha, estou falando de contratação direta com base em inexigibilidade de licitação. Acontece quando tem inviabilidade de competição, perfeito. E as hipóteses são exemplificativas. Com isso, esse item está certo. Outra questão. A contratação de profissionais do setor artístico consagrados pela crítica é feita por inexigibilidade de licitação, diretamente com o artista ou através de empresário, desde que detenha exclusividade de sua representação. Necessariamente em todo o país? Não, porque a lei de licitações fala que pode ser em todo o país ou por estado. O que não pode é para local ou evento específico. Por isso que essa questão aqui está errada e com isso nós fechamos a nossa aula de hoje sobre inexigibilidade de licitação. Um grande abraço para vocês e até a próxima.